Faltando poucos dias para o fim do prazo para emitir o título eleitoral, os tribunais regionais registram a mais baixa procura pelo público jovem, desde que a Justiça passou a fazer esse acompanhamento, há 30 anos. O Opinião Pernambuco de hoje discute o que pode ser feito para convencer os jovens da relevância de participar desse momento político, principalmente aqueles de 16 e 17 anos que têm voto facultativo. Um grupo que sofreu bastante com o isolamento durante a pandemia, em um momento tão crucial na vida, para estudar e até para procurar emprego. Também vale destacar que é uma geração hiperconectada, que vê na tela do celular o embate político tomar conta das redes sociais. Quem está aqui com a gente para essa discussão é Helena Branco, uma das idealizadoras da campanha Seu Voto Importa. Helena é estudante de Políticas e Relações Internacionais e, aos 19 anos, tem lugar garantido, né, nessa conversa. E também Daniele Nilim, que é pesquisadora e professora da Universidade Federal do Ceará. Sejam muito bem-vindas à Opinião Pernambuco. Obrigada, José. Vou começar por você, Helena, então. Vamos lá. Como é que você se interessou e resolveu participar dessa campanha pelo voto jovem? Aproveita para explicar como é que é a atuação de vocês na campanha Seu Voto Importa. Bom, a campanha hashtag Seu Voto Importa foi criada em 2020. Então, ela foi criada pelas meninas da rede Girl Up Brasil, que é uma organização que treina, inspira e conecta jovens pela igualdade de gênero. Mas em 2020, com as eleições municipais, a gente viu que, devido à pandemia, os TREs estavam todos fechados e o TSE ainda não sabia como é que ia fazer para a galera tirar o título. A gente ainda não tinha uma ferramenta digital e, com a pandemia, precisava ser feito alguma coisa. E, no final, a gente teve apenas 9 dias, desde a criação da ferramenta digital para tirar o título do TSE até o prazo limite para se tirar o título, para que essa campanha fosse feita, né? Então, imagina, né? Aquilo nunca tinha acontecido na história da gente poder tirar o título online. A gente teve só 9 dias para criar essa campanha e para falar com os jovens sobre tirar o título e sobre como fazer isso dessa forma completamente nova. E aí, a partir daí, com as meninas do Girl Up Brasil, com essa organização que hoje eu trabalho e que na época eu era voluntária, a gente resolveu fazer alguma coisa com relação a isso, criando essa campanha com a missão de levar adolescentes a tirar o título de eleitor. E a gente pensou uma campanha que era para ser descolada, era para ser divertida e não era para ter um peso do voto, mas sim enxergar o voto como uma oportunidade de participação nessa festa da democracia, que a gente gosta de chamar. E a gente construiu uma campanha que falasse a linguagem da juventude. E aí, no final, a gente conseguiu uma marca muito interessante, que foi alcançar 33 milhões de impressões no Twitter, contando apenas com alcance orgânico, ou seja, alcance das meninas da sociedade civil mesmo, que estavam construindo essa campanha junto com a gente. E aquilo foi espetacular, porque a gente conseguiu esse nível de alcance em só 9 dias, e a gente pensou, bom, agora a gente está no momento que corre o risco da gente ter a menor participação da juventude nas eleições desde a redemocratização. E a gente viu essa potência de falar com os jovens de modo horizontal. Então, a gente chegou em 2022 entendendo a possibilidade de uma reedição da campanha e de amplificar os nossos esforços do nível municipal para o nível nacional. Vamos ampliar essa conversa. A Helena está lá em São Paulo. Eu vou agora para o Ceará, eu acho que Fortaleza, a professora vai me corrigir se foi isso mesmo, a professora Daniele Nilim. O que desincentiva a participação política do jovem e o que as pesquisas dizem sobre a falta de incentivo desse jovem? Olá, é um prazer estar aqui, prazer conhecer a Helena, já fiquei encantada com o trabalho. Prazer, Jasmar. Eu acho que é importante a gente colocar que já faz um tempo que essa discussão sempre é feita. De 4 em 4 anos, ou de 2 em 2 anos, melhor, sempre os jornalistas estão nos procurando para saber o que é que acontece que os jovens não estão querendo participar, certo? Então, isso não é novo. Eu fiz minha dissertação, trouxe até aqui para mostrar para vocês, saiu em um livro, né? Jovens na Política, Animação e Agenciamento do Voto em Campanhas Eleitorais, e essa dissertação eu fiz em 2000, para vocês terem ideia. E já em 2000, essa questão já aparecia, certo?
não somente no Brasil, mas em outros lugares também. Essa minha pesquisa foi comparativa com o México na época, e eu também fui ler sobre outros lugares, na França, na Inglaterra. Havia uma série de textos já falando sobre essa desesperança, essa descrença do jovem nas instituições formais, certo? Então, é bom que a gente situe que não é uma coisa radicalmente nova. O que, obviamente, nós temos alguns elementos que pioraram a situação, né? Para quem é um jovem de 20 anos, de 24 anos, todos os dias, por exemplo, houve uma demonização da política nas redes sociais, nos meios de comunicação tradicionais. Então, assim, não à toa, esses jovens, eles têm uma ideia muito terrível do que é a política realmente. E não querem, de fato, muitas vezes participar. Só para vocês terem ideia, ano passado a gente aplicou um questionário com quase 2.000 jovens aqui do Ceará, quer dizer, em 2020 também, na eleição. E pouco tempo antes da eleição, muitos não sabiam nem para qual eram, né, os cargos que estavam sendo ali, iam ser definidos naquele ano. E 87%, por exemplo, diziam que não tinham simpatia nenhuma pelos partidos políticos, por exemplo, certo? Então, é um número muito grande. Além do mais, um número muito forte de jovens que não concordam com o voto obrigatório. Para vocês terem ideia, só 32% dos jovens que a gente pesquisou disseram que são a favor do voto obrigatório. Então, assim, tem os elementos da política, dos escândalos, né? Essa ideia de que a política não muda a vida das pessoas, ou se muda, muda para pior. Certo? Então, tem uma visão, de fato, muito negativa que vem sendo construída. Claro que, em parte, pelas práticas dos políticos, e em parte também por uma narrativa que demoniza muito a política. Então, não à toa, os jovens não querem participar disso, o que não significa dizer que eles não querem participar de outras coisas. A professora Daniela já sinalizou com alguns pontos ali, mas eu vou lá para a Helena perguntar agora. Qual é a visão que você tem da política no Brasil e, do seu ponto de vista, como é que o jovem brasileiro vê a política no país? Eu imagino hoje, concordo muito com a Daniele, quando ela diz que a gente vê na política um lugar de hostilidade, muitas vezes, né? Então, a gente vê muitas vezes o jovem se afastando dessa política institucional, dos partidos, mas ele muitas vezes aderindo aos movimentos sociais, que é uma coisa mais horizontal, do jovem, ele procurando esse espaço em que ele se sinta seguro para realizar suas ações, realizar suas mobilizações, entender o que seria essa política solidária e não essa política hostil que a gente vê todo dia na televisão. Então, eu vejo que muitas vezes, quando a gente fala de eleição, o jovem sente, até dentro de casa, que existe a eleição como uma grande causadora de briga na família, de briga entre os amigos. A gente vê muito essa violência nas redes sociais, como foi citado também. E nós fomos uma geração que enfrentou uma pandemia, como você bem falou, Josimar, enquanto a gente estudava, a gente teve que muitas vezes começar a trabalhar. A gente está vendo o preço, inflação lá em cima, o preço dos alimentos subir muito. Eu estudo numa universidade federal, então a gente está vendo o investimento também na educação pública cair, e a gente pensa, cadê essa política que era para estar ajudando? Ela não ajuda. Eu vou aqui pegar com os movimentos sociais e fazer a política com as minhas mãos. Porque essa é a política que eu estou vendo que está realmente fazendo efeitos na minha realidade, né? E eu acredito que isso são algumas coisas que afastam o jovem da política, dessa política partidária, de querer votar. Tem também uma questão da gente ver esse chamado paternalista como se fosse uma bronca. Então, vou brigar aqui com o jovem que não está indo votar, em vez de escutar, entender como a gente pode engajar o jovem no voto, né? Então, acho que a gente precisa repensar essa mensagem do porquê o jovem iria votar, como a gente faz disso uma coisa legal, não banal, de que não é importante, mas como que a gente tira o peso de uma juventude que está sentindo muito peso de muita coisa, de pandemia, de estudo, de trabalho, e a gente coloca o voto como uma reafirmação do seu poder. Então, acho que a gente amplificar esses espaços seguros, esses espaços de debate, porque se a gente não tem isso na escola, a gente não tem isso em casa, onde mais a gente vai ter isso? Como é que a gente pode fomentar esses espaços para que a juventude possa se sentir acolhida na política? Eu vou chegar agora na questão pelo outro lado. Vou perguntar para a professora Daniela agora. Que fatores fazem com que o jovem tenha vontade, se sinta incentivado a votar? Bom, quando ele
Quando ele sente que o voto dele, de fato, é importante, ele se sente mais chamado mesmo a participar, né? Em muitos momentos, né, pós-redemocratização, isso foi aparecendo, né? Tanto que as campanhas políticas se nutrem principalmente da participação dos jovens, né? Tanto que nessa pesquisa que eu fiz, e eu fui acompanhando também depois, né, ao longo das 2 décadas posteriores, são os jovens que se engajam, no final das contas, nas campanhas mesmo, para entregar panfleto, para fazer a campanha dos candidatos, para fazer a campanha também nas redes sociais agora, né? Então, assim, ele acaba, se ele é capturado, né, digamos assim, se ele é incentivado, se ele é sensibilizado, seduzido pela política, ele participa. Agora, os partidos, eles têm uma dificuldade, de fato, de conseguir chegar a esses jovens com uma linguagem adequada, explicar melhor o que é a política. Existe uma visão, às vezes, muito infantil do que é a política, do que é a democracia. Por exemplo, a democracia não significa algo que sempre a gente ganha. A gente perde na democracia também. A democracia não é a panaceia para todos os males, por exemplo. Tem alguns conflitos, algumas questões que não se resolvem ou que a gente perde também. E não deixa de ser democrático por isso. Entender esses conceitos básicos da política, entender esses conceitos básicos do que é democracia, do que é o jogo, os interesses na sociedade, numa sociedade de classe, numa sociedade desigual, certo? Entender a função dos 3 poderes, entender toda essa arena é fundamental para o jovem. E é como a Helena colocou, muitas vezes essa discussão não aparece na escola, não aparece em casa, e aparece de 2 em 2 anos em campanhas que às vezes não tem sentido para o jovem, certo? Então, assim, precisaria efetivamente que os partidos comprassem a ideia de que precisa fazer essa propaganda e essa formação política mais cotidianamente. E os partidos vêm perdendo esse protagonismo de fazer também a formação política. E, de fato, hoje a formação política se dá muito mais, de fato, nos movimentos. É tanto que nos movimentos, muitos jovens querem participar de vários movimentos, né? Então, e a formação acontece nesses espaços, mas nos partidos políticos eles foram perdendo, de uma certa forma, esse protagonismo. É importante a gente ressaltar também que o voto de 16 a 18 anos, por exemplo, é facultativo, né? Então, se algo é facultativo, você precisa seduzir duplamente, de fato, porque se você não é obrigado a participar, né, alguma coisa tem que lhe chamar muito mesmo. Então, entender que o seu voto faz a diferença é fundamental, só que os jovens não entendem muitas vezes isso. Nas pesquisas que eu realizo ao longo, né, dessas 2 décadas, o jovem, assim, ele diz que é importante votar, mas ao mesmo tempo acha que o voto dele não faz a diferença, porque meio que o jogo já tá ganho, né? Já está jogado. Então, isso torna o jovem mais arisco mesmo para participar daquele momento, daquele evento, né? Eu vou pegar aí 2 palavrinhas da professora Daniele, que é linguagem e sedução, para levar a bola agora para a Helena. Como é que você avalia a baixa receptividade do jovem pela campanha do TSE? E quais são os argumentos que vocês usam para convencer? Mas não dá tempo de responder nesse bloco, não. A gente faz uma pausa rápida para o intervalo. A gente está discutindo hoje a importância do voto e o engajamento político do jovem. O Opinião Pernambuco está de volta, discutindo a importância do voto e o engajamento político do jovem. Quem está aqui com a gente é Helena Branco, que é uma das idealizadoras da campanha Seu Voto Importa. Ela é estudante de Política de Relações Internacionais e tem 19 anos. E também está aqui com a gente a professora Daniele Nilim, que é pesquisadora da Universidade Federal do Ceará. Eu tinha deixado uma perguntinha para a Helena no bloco passado, que era mais ou menos o seguinte: como é que ela avalia a baixa receptividade do jovem pela campanha do TSE especificamente, e quais são os argumentos que ela usaria, ou que ela usa para convencer que se são iguais, se são diferentes, se ela concorda ou não com o TSE. Bom, eu acho interessante a gente pensar, inicialmente, na Semana do Voto Jovem, que o TSE realizou
que foi uma semana em que a gente lançou a nossa campanha #SeuVotoImporta para amplificar a voz dos jovens nesse movimento de chamar outros jovens para tirar o título. E nessa semana foi lançada a nossa campanha #SeuVotoImporta, foi a semana do TSE, e a gente teve também algumas outras campanhas que chegaram junto. E em uma semana a gente conseguiu um número maior de títulos do que no mês de fevereiro inteiro. Isso foi numa semana de março. Então, acho que isso diz muita coisa sobre, primeiro, as campanhas que tentam trazer a voz do jovem, não falando sobre ele, mas trazendo ele para a conversa e deixando que ele comunique para outros jovens o que é fazer parte desse movimento. E o TSE também mudou a sua comunicação esse ano, do jeito que eu vejo muito positivamente, no sentido de tentar estar no espaço que o jovem tá agora, seja a rede social, seja com os memes, seja com a linguagem divertida, a gente consegue enfrentar essa onda antidemocrática também celebrando a democracia, celebrando essa linguagem que o jovem usa. E, por exemplo, o TSE estar hoje no TikTok, trazendo esses TikToks de outros jovens falando sobre isso, também é uma maneira da gente disseminar essa informação, porque muitas pessoas ainda não sabem que dá para você tirar o título do sofá em menos de 10 minutos. Então, às vezes, um TikTok que a pessoa passa ali, vê aquilo e fala, nossa, não sabia que era tão rápido. Isso a pessoa vai consumindo e vai entendendo, vai se adaptando melhor estando mais receptiva a essa mensagem. Então, acho que o TSE está fazendo isso muito bem. E esse ano é um ano que vai virar aí o jogo em como a gente, jovem, percebe o votar, o tirar o título. E eu acho que nos anos passados a gente vê uma coisa que não funcionou e que a gente estava insistindo no erro, que era trazer essa chave de bronca do jovem: não está tirando o título, que absurdo, você não está se engajando, você é o futuro desse país. Sendo que aquela pressão, aquela culpa como propulsora do tirar o título não estava funcionando. Então a gente vê que a partir do momento que a gente começa a gerar mais diálogo com essa juventude, mais identificação, então tendo outros jovens, tendo, por exemplo, influenciadores falando sobre isso. Então essa semana que eu falei que foi uma semana que a gente computou mais títulos do que o mês de fevereiro inteiro, depois dessa semana a gente tem Anitta, a gente tem Whindersson, a gente tem várias pessoas falando sobre isso. E esses grandes influenciadores e celebridades começaram a partir do movimento que foi essas campanhas que puxaram, tanto o TSE, que está se envolvendo com esses nossos movimentos de jovens para jovens. Então, eu vejo algo muito positivo e que o Brasil ainda não viu. Eu acho que é algo inédito da maneira que está acontecendo e com as proporções que estão acontecendo. Eu acho que o TSE está num bom caminho aí de não simplesmente falar da juventude, mas falar: juventude, vem com a gente construir esse movimento, que é assim que a gente vai conseguir chegar de verdade em vocês e reverter esses números assustadores. Ampliando um pouquinho mais essa linha de pensamento da gente, vamos lá, professora, qual é o efeito no jovem da crise econômica que o país enfrenta? Ela aproxima o jovem do engajamento político ou simplesmente aproxima da urna? Na verdade, não aproxima nenhuma das duas coisas. De uma certa forma, reforça a ideia de que todo político é igual, certo? Que não adianta votar, que é isso mesmo, são um bando de safado, que é um pouco o que se diz, certo? Então, assim, a gente vem sofrendo ao longo de décadas uma desconfiança muito grande, não somente dos jovens, certo? A gente já está falando especificamente do jovem aqui, mas o jovem, na verdade, ele é um espelho agigantador aí da sociedade, certo? A gente inclusive, discute o jovem, porque imagina no jovem, né, aquela ideia, né, positiva do futuro e tal, que às vezes é também muito cruel com o jovem, certo? E essencializa também o jovem, como se o jovem ele tivesse uma forma de agir, de atuar, que não tem para onde correr, teria que ser assim. E não é bem dessa forma. Então, assim, nós estamos sofrendo um processo de desgaste das instituições muito fortes ao longo de décadas, certo? Às vezes é na novela, naquele personagem do político safado, é no jornal, é na manchete, no jornal escrito, na internet, no YouTube, certo? No Zap. Então, assim, isso vai criando uma ideia da política e do político muito forte, certo? Então, só para vocês terem ideia, nessa pesquisa que a gente fez, a gente perguntava sobre a confiança.
como é que está o grau de confiança do jovem a respeito das instituições. E é impressionante. A desconfiança em relação ao Congresso Nacional, aos partidos políticos, ao presidente, certo? Então, assim, é altíssimo mesmo. Só para vocês terem ideia, eu aqui alguns dados rapidamente. 24% somente confia alguma coisa no presidente. 18% confiam nos partidos políticos, certo? 31% confiam alguma coisa no Congresso Nacional. Em geral, confiar pouco, certo? Quando a gente pergunta, você confia muito? Aí é 3%, 4%, certo? Então, assim, é um nível muito alto de desconfiança. Quando a gente vai perguntar organizações humanitárias, organizações de mulheres, organizações de meio ambiente, o nível de confiança vai para 75%, certo? Então, é um número muito alto. Mas, sobretudo, o jovem hoje confia na família, o que é complicado. O que é complicado porque não dá para a gente pensar em construir uma coletividade quando o grau de confiança se dá só pela afeição, né? Então, assim, a gente precisa melhorar essa questão da confiança nas instituições. Mas, claro, as instituições têm que fazer a sua parte também, obviamente, certo? E a gente tem que construir uma narrativa diferente a respeito das instituições. E essa narrativa não vem sendo construída, infelizmente, ou muito pouco construída. E olhe que essa polarização que a senhora destacou, ela também está dentro da família, né? Sim. E aí eu pergunto a Helena, essa polarização que se vê no país e que só tende a aumentar, ela muda o cenário, ela faz com que o jovem tenha um pouco mais de engajamento? Eu acho que depende muito do jovem, né? Então, acho que muitas vezes a mídia traz uma narrativa muito dual do jovem. Ou ele é aquela pessoa que não se engaja em nada e ele simplesmente fica jogando no celular o dia inteiro, ou ele é a Malala que ganhou o Nobel e é super engajado. Então, assim, eu acho que muitas vezes a gente tem que trazer na mídia essas nuances. Então, essa é uma pergunta muito interessante, porque a gente pode, muitas vezes, explorar essas nuances, né? Eu vejo, por exemplo, eu sou uma pessoa que estou mais engajada na política, que hoje eu confio muito na política institucional, porque eu estou lá, eu vou no Congresso, eu atuo. Então, eu sei que a minha visão é muito diferenciada de outros jovens, que Brasília é um negócio bizarro, nebuloso, que ninguém sabe o que acontece ali dentro. Então, assim, eu acredito que a gente tem esse perfil do jovem, sim, que quando ele vê que os seus direitos estão ameaçados por essa polarização, ele vai para frente, e isso serve, sim, como propulsor. Mas para esse jovem que já está no movimento social, entende essa polarização de uma maneira com mais nuances, e não só, tipo, ai, é uma briga, sabe? Agora, a pessoa que ainda não teve a chance de participar de maneira prática na política e não teve a chance de ter esse interesse na política desenvolvido, ele entende aquilo como uma coisa que gera briga, que gera hostilidade, que gera cancelamento na internet, inclusive. Então, ele não vai querer se aproximar daquilo. Então, se a gente não trouxer um diálogo e esse espaço seguro para o jovem, onde ele realmente pode ter as suas dúvidas, pode, enfim, validar o que ele está sentindo, ele vai querer se afastar. Então, acho que tem as duas coisas. Para alguns jovens, essa polarização fala, eu não estou entendendo nada disso, vou pesquisar. E aí, para outro jovem, fala, não, isso aqui gera uma briga tremenda na família. Tem familiar que está 2 anos sem se conversar por conta da eleição de 2018. Então, onde é que eu entro? Será que eu quero fazer parte disso? Então, acho que isso meio que vai para a gente reconstruir esses espaços de decisão participativa também no governo. Então, a gente ter mais comitês, a gente ter mais maneiras dos jovens terem uma atuação prática com a política, e aí acho que isso vai acabar trazendo mais o jovem, porque só a polarização no jovem que não tem essa consciência política, não tem esses espaços para o diálogo, ela assusta. Eu vou ainda ficar na polarização e pergunta à professora agora, como é que esse público... Aí vamos abrir o espectro um pouquinho mais. Eu não estou mais falando só agora de 16, 17 anos, eu vou até, digamos, 24 anos, porque aí a gente fala mais de jovem no sentido mais global, né? Como é que esse público de até 24 anos se comporta nessa polarização, professora? Bom, se comporta como o resto dos brasileiros também, né? Hoje você consegue perceber, por exemplo, nas escolas, uma maior polarização realmente também, né? Grupos sendo hostis, né? Algo que realmente de 2018 para cá piorou bastante. Não podemos negar que assim a gente teve uma piora muito grande, na verdade, de 2016, de 2015 até para cá, né? Então, toda aquela
coisa que foi criada, né? Antes do golpe, do impeachment da Dilma, e depois dos grupos, né, se colocando nas ruas, né, tudo aquilo ali foi afetando e, em parte, também tinha jovens, né, participando. Então, isso você já consegue perceber, por exemplo, também nas escolas. Nas escolas, você já tem esses grupos muito mais organizados do que anteriormente, realmente, que era uma coisa mais difusa. Agora, só ainda voltando para essa questão que a Helena colocou, quando o jovem ele sente que está mais perto dele alguma questão, inclusive uma possibilidade de resolver alguma coisa, ele se engaja. Um bom exemplo de engajamento foram as ocupações que aconteceram, né, em 2017, né, por ocasião daquela discussão toda sobre a reforma do ensino médio. Né? Aquele, 2016, 2017, né? Então, assim, a gente teve várias ocupações aí de escolas do Brasil inteiro. Isso é um ótimo exemplo de como o jovem pode e acaba se engajando, de fato, quando sente que está mais próximo dele. E é importante a gente ressaltar que essa visão, realmente, a gente tem que parar com o essencialismo, né, dos grupos, porque o jovem nem é progressista por si só e nem conservador por si só. Ele pode ser capturado por ambas as propostas, certo? Então, vai depender muito de como é que se dá esse trabalho aí de sedução, de formação e de reflexão sobre a política. Daniela e Helena, o programa está acabando. E vou deixar uma última dica aqui. O prazo para tirar o título vai até o dia 4 de maio e você nem precisa sair de casa. Pode fazer pela internet, está tudo explicadinho lá no portal do TSE. Quem ainda não tem, mas vai completar 16 anos antes do dia 2 de outubro, também pode pedir o título de eleitor. A Opinião Pernambuco fica por aqui. Obrigado pela companhia e até o próximo programa.